Começa agora o Space Talks by Populus, o seu podcast de tecnologia. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o Space Talks by Populus, nosso podcast, onde nós reservamos esse espaço para falar sobre transformações digitais, sobre o mercado de trabalho e sobre as principais notícias que envolvem o nosso mundo, que é o mundo de TI. No episódio de hoje, a gente vai falar de um tema que eu acho particularmente muito interessante, né? Que é como é para os jovens já estarem no mercado de tecnologia, assumindo grandes responsabilidades, grandes desafios. E quais são esses desafios? O que eles tiveram que aprender, né? O que nós tivemos que aprender para estarmos nesse mercado? E o tema de hoje vai ser muito baseado nisso, beleza? Para começar aqui, eu gostaria que nós iniciássemos nossas apresentações. Meu nome é Guilherme Braga, eu faço parte do time de serviços da Populus. Hoje eu atuo na área de network e segurança aqui na Populus, tá? Então eu faço parte de implementação de projetos e também dou suporte aos nossos clientes, tá bom? Martins, se apresente pra gente, por favor. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Lucas, mas por aqui me chamam de Martins. Tenho 21 anos, sou extremamente novo na área, atualmente faço parte do time de serviços, atuo na área de virtualização e cloud, tá? Mais especificamente aqui na Populus, onde eu estou hoje, atuo com Citrix e AWS, mas basicamente é isso. Sejam muito bem-vindos novamente. Boa, Gi, se apresenta pra gente também, por favor. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovana Barbosa. Eu tenho 21 anos e também faço parte do time de Citrix e AWS. Então, ali é parte do time de suporte e sustentação. Então, participo de alguns projetos também, mas meu foco tem sido mais parte de suporte. E, atualmente, eu faço parte do time de virtualização e cloud. Boa. Beleza. Boa, pessoal. Então, estamos apresentados, tá? Pra gente dar início aqui, eu gostaria de trazer uma notícia aqui, cara. Essa notícia, ela é bem famosa no nosso ramo, aqui no nosso escritório principalmente, tá? Mas é do Google for Startups, que diz assim: a escassez de talentos na área de tecnologia da informação atingiu um déficit projetado de 530 mil profissionais, segundo previsões feitas em 2023 pelo Google for Startups. Ou seja, o que significa isso? Basicamente, nós temos aqui grandes oportunidades no mercado, né? E pouca mão de obra para suprir essa necessidade do mercado. Então, para nós jovens, o que vai acontecer? As oportunidades estão cada vez maiores, basta a gente estar pronto realmente para assumir essas vagas, né? Então, é um tema bastante legal, é um tema que está muito em alta no mercado e é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Pessoal, para a gente também até vocês se apresentarem um pouco a mais, para vocês falarem de como que vocês chegaram na Populus, né? Eu queria saber, Gi, como começou sua carreira em tecnologia? Como que foi para você? É um assunto até engraçado, né? Porque, na verdade, eu tinha duas escolhas. Quando eu prestei vestibular para a faculdade, enfim. Quando eu comecei, na verdade, eu tentei ir para RH, porque eu olhei para a área de tecnologia, que eu também tinha passado ali no concurso, mas eu olhei e falei, poxa, não vejo muitas mulheres na área de tecnologia, então não sei muito se isso vai dar muito certo para mim. Então não foi algo que eu peguei ali e falei, não, vai dar certo, eu vou continuar nisso. Então eu escolhi RH primeiro e lá eu tive contato com outras áreas e acabei vendo que eu me dava bem com tecnologia, porque lá eles tinham algumas plataformas que eram gratuitas e a gente conseguia estudar. E eu estudava até mais tecnologia do que eu realmente deveria estar estudando em RH. Então, eu fiz um semestre e meio e aí eu fui para análise de desenvolvimento de sistemas. E logo quando eu migrei, eu tive a oportunidade na Populus, né? Então, nesse caso, eu escolhi a área de tecnologia porque eu vi ali onde eu estava, que na verdade eu não gostava do que eu estava fazendo, e que o que eles tinham me proporcionado, que era a área de tecnologia, que eu conseguia estudar, era a parte de desenvolvimento, enfim, eu vi que realmente era algo para mim. Então, com isso eu peguei e falei, não, eu vou enfrentar esse desafio e vou me inserir nesse mercado, isso é o melhor do que eu posso ser. Legal. E você chegou a trabalhar com RH? Não cheguei a trabalhar, na verdade, eu fiz um semestre e meio. Uhum. Eu não gostei muito porque acho que a parte de lidar com pessoas não funciona muito para mim. Acho que a parte de lógica é mais fácil para mim. O meu raciocínio, ele é mais fácil do que
eu gosto realmente da parte de raciocinar do que lidar com pessoas. Isso aí realmente não rola comigo. E aonde foi seu primeiro trabalho? Foi aqui na Poplos já? Não, eu já trabalhei como jovem aprendiz, só que foi na área de telemarketing, não tinha muito a ver com tecnologia. E aí, quando eu estava no meu fim do contrato, eu recebi a proposta de fazer parte da Poplos, né? No caso, tem o processo seletivo, enfim. E aí, com isso, no final desse processo, eu consegui a vaga aqui na Poplos. Que legal, cara. Que legal. Hein? RH primeiro, hein, Martins? Diferente, né? Outros Diferente, mundos, né? cara. Bem relacionado, né? Mas no final a gente lida bastante com Com pessoas. pessoas também, né? Eu achei que eu não teria que lidar com pessoas, eu achei que é só com seu computador. Até a gente entrar na primeira crise com o cliente e ver que não é assim. A gente tem que saber lidar com aquele comportamento, tem que saber lidar com o ambiente. Então, é algo que... Eu tinha é normal. certeza que não tinha que lidar com pessoas também em tecnologia, cara. Eu achei que era só ficar ali no computador, mexer no computador e era isso. É a parte mais fácil, né? E você, Martizão, como que foi sua trajetória, cara? Como que você começou? Tá, é uma história que eu gosto de falar bastante. Pra ser sincero, eu não sabia muito bem o que eu queria. Então, tive minhas dificuldades, um certo período ali do ensino médio. Eu sempre gostei muito de exatas como um todo, né? Então, eu olhava pra engenharia. Não sabia qual, mas eu me imaginava sendo engenheiro. Teve um dia que eu fui lá, pesquisei profissões de exatas. Aí tinha lá engenharia, eu falei, cara, interessante. Não sei se vai ser uma civil, se vai ser outra área, por exemplo. E, a princípio, a tecnologia, eu tive uma pessoa de referência, que eu não sabia que ela era tão referência até eu trabalhar na área, que o único lugar que tinha computador era na casa da minha avó, em casa até tinha, mas, por exemplo, eu costumava usar muito o computador da minha avó, que ficava lá disponível para mim, eu jogava e tal. Então, o computador dava problema, ela tinha que chamar o suporte técnico que ia na casa dela resolver o problema no computador. Então, um problema de internet, qualquer coisa ali, pô, tá lento, aí vai lá cheio de vírus, né? Eu, criança, mexia em tudo quanto é coisa. Então, tinha um rapaz que consertava o computador dela, que, não sei o nome dele, mas apelidavam ele de Ninja. Então minha avó sempre falava, pô, o computador tá ruim, pô, vou chamar o Ninja, não sei o que. Aí chegava o Ninja lá, com a mochilinha nas costas, pô, o Ninja. E eu ficava só de olho, que eu queria jogar, né? Eu ficava esperando o Ninja, eu ficava de olho vendo o que o Ninja ia fazer. Aí às vezes minha avó, Lucas... Uma criança, isso é incrível. É tipo Exato. o salvador da pátria. Não, e pelo nome Ninja ainda, a gente assistia desenho ali e achava que o Ninja era a melhor pessoa do mundo, né? Então eu já cresci com essa visão de que era algo interessante e eu ficava ali querendo acompanhar, ver o que o Ninja tava fazendo. Aí minha avó, Lucas, sai daí, deixa ele trabalhar e tal. Então, não tive muito contato com tecnologia, por mais de ter mexido ali algumas vezes com computador, era sempre algo bem básico. Clicava lá, pesquisava o básico ali, jogava, então era com foco muito em jogo. Meu primeiro computador foi da Poplos, então quando eu realmente tive ali o contato com tecnologia, foi nessa primeira oportunidade de trabalho. Eu acho que é bacana eu citar isso também, né? Se perguntando da minha trajetória, a Poplos, a empresa que eu estou hoje, foi o meu primeiro emprego. Tanto que eu até brinco, falo, pô, essa aqui é a melhor empresa que eu trabalhei, porque foi a única também, né? Então eu faço essa brincadeira, assim, a parte ali com algumas pessoas, mas de qualquer forma, também tive a oportunidade de entrar na Poplos a partir de uma indicação. Então, recebi indicação, pô, essa empresa aqui legal de tecnologia, e eles estão com um programa chamado Geração Tech, que é um programa de estágio para jovens talentos no mundo da TI. Falei, opa, interessante. Eu tinha acabado de terminar o ensino médio, tinha feito um curso de Senai, que era de eletrônica, então isso eu já, estava direcionado à tecnologia, já tinha esquecido engenharia nessa época, e não tinha nem faculdade, não tinha nada, mas fui fazer o programa. Então, passei por todo o processo seletivo, que durou na época 1 mês, né, e aí, tô aqui, né, passei no processo, deu super certo, e mergulhei desde então no mundo da tecnologia, o que não faz muito tempo, né? Faz poucos anos aí que eu tô focado, vai fazer 4 anos esse ano que eu tô na empresa. Então, até o momento, tô adorando. E é isso, um pouco da minha trajetória aí no mundo da TI. Top demais, cara. São
são realmente pontos bem diferentes. A Gi começou em RH ali, você já tinha, pô, o Ninja como referência, cara. O Ninja. Cara, que da hora. Sem contar que quando criança minha mãe perguntava, eu dizia que eu ia ser astronauta, bombeiro, eu ia trocando toda hora. Aí hora. parei aqui. Tô na tecnologia agora, quem sabe eu viro bombeiro um dia, não sei. Vai que, né? Top, cara. E compartilhar com vocês também a minha trajetória, ela começou em TI, na verdade, né? Ela começou quando eu estava na escola. O primeiro contato que eu tive com tecnologia foi quando eu fui fazer parte do time de robótica. Então, eu comecei a programar em Arduino ali, programava em C, cara. Eu falava assim, cara, isso aqui é da hora pra caramba, pá, não sei o quê. E aí, quando eu fui entendendo mesmo, foi a mesma coisa, Martinzão. Porque quando a gente tá na escola, assim, a gente começa a ter que decidir, né? Fala assim, pô, ensino médio, fala assim, cara, tem que decidir o que você vai fazer, cara. E aí? Vai acabar a escola aqui, você vai ser um Zé Ninguém? Cara, não pode, né? Tem que, pô, vai fazer uma faculdade, vai fazer alguma coisa. E tecnologia sempre fez muito sentido para mim, porque eu me dava muito bem com tecnologia. Já tinha a experiência da robótica. E aí eu falei, cara, pô, vou prestar vestibular. Aí meus vestibulares foram todos voltados para a área de tecnologia. Então eu passei em algumas faculdades para ciência da computação, para análise e desenvolvimento de sistemas. Até que eu passei na faculdade que eu fiz, que é a de Santana de Parnaíba, a FATEC. E aí, beleza, cara. Só que nisso eu sou do interior, pessoal. Sou do interior, não sou de São Paulo. Eu tive que mudar de cidade para vir fazer faculdade. E aí, quando eu mudei de cidade, fui fazer faculdade, fiz o primeiro semestre da faculdade. E eu achei a Populus através do LinkedIn, cara. Através do LinkedIn, distribuindo meus currículos lá. Aí eu vi a oportunidade da Populus, era Geração Tech o nome do programa, que é esse mesmo programa que o Martins entrou. Eu também entrei, acho que a Gi também entrou, né, Gi? A Gi fez parte do mesmo Geração Tech que eu. A gente entrou junto. E aí começamos assim. E uma coisa que eu queria comentar também, o Gui citou ser do interior de São Paulo. Imagino que pessoas de todas as localidades estão nos ouvindo, né? Então, só para contextualizar também, nós três somos da Populus, tá? Empresa localizada em Barueri, aqui em São Paulo. Boa. Então, estamos em São Paulo nesse momento, independente de onde nascemos, crescemos, estamos aqui, tá? E espero ir de São Paulo para o mundo, né? Boa. Gi, você falou que o seu primeiro contato com tecnologia, né? Sua primeira profissão em tecnologia foi aqui na Populus. Eu queria saber de você. Só pra gente ver se estamos alinhados, tá? Quais que foram suas maiores dificuldades no começo? O que você sentiu, tipo assim, putz, cara, isso aqui foi complicado? Bom, as minhas maiores dificuldades foram, por exemplo, ter uma dificuldade de ser um pouco mais assertiva. Eu acho que, para a questão de que eu sou uma mulher no mercado de TI com homens, eu sempre tive muita dificuldade para ser mais objetiva no que eu falo. Ou, por exemplo, para poder impor mais as minhas falas. Então, acho que foi um grande desafio para mim. Assim, eu só tenho 3 anos na área de TI, né? Que eu tenho atuado aqui na Populus. Mas, com o passar do tempo, eu venho tentando ser um pouco mais assertiva por conta disso, né? Por conta dessas frustrações que às vezes a gente acaba passando. Por eu ser um pouco bem mais nova, né? Então, assim, existem esses contratempos também, né? E não só isso, mas questão de saúde mental também, né? Então, a gente que é jovem tem essa parte de frustrações referente à pressão, né? Então, a gente está no TI, a gente tem muito disso no nosso dia a dia. Então, ali, nesse caso, né, com o tempo, eu fui tentando elaborar mais o meu cognitivo para poder, assim, chegar... Tem um tipo de coisa que me faça se sentir pressionada no meu dia a dia e eu consigo lidar com isso, sabe? Então, eu acho que é difícil pra gente que é novo passar por isso, né? Porque, querendo ou não, a gente tá se ingressando ainda nesse mercado. Então, a gente que tem 21 anos entrar com um cara que tem 50 anos lá do outro lado, é mais difícil de a gente chegar na primeira reunião e já saber lidar com aquilo. Então, tem essas questões também. E não só por isso, mulher. Eu acho que vocês também já passaram por isso e eu acho que é algo que é unânime, né, com todos. Com certeza. Então, eu acho que é algo que a gente passa muito, né, a gente peleja muito para conseguir, né, ali chegar no cliente e mostrar firmeza, mostrar, não, ele não sabe que eu tenho 21 anos, mas pela forma como eu falo ali, ele sabe que eu sei o que eu tô fazendo, né. Boa. E você, Martins? Eu acho que se assemelha muito ao que a Gi disse, tá? Então, como eu vou me preparar numa reunião? Então, assim, eu tive muita sorte de que a empresa que eu entrei como primeiro emprego, né, a Populus,
abraçou muito toda a minha chegada. Então, eu fui muito bem recebido nesse ponto, no seguinte quesito. Pô, ó, vamos treinar, você vai entrar em uma reunião, vai falar, essa aqui é uma reunião muito tranquila. Então, por mais que eu tivesse desafios, sendo muito novo, desafios complexos, isso demorou para acontecer. Então, acho que as fases foram muito bem estruturadas e é muito mais uma pressão que está dentro de mim mesmo do que, às vezes, com o cliente. O cliente, às vezes, ele quer só resolver o problema, né? Às vezes, o cliente quer só resolver o problema. Então, é muito mais, às vezes, meu interno, meu pessoal, meu medo que eu tenho de, pô, será que eu vou falar alguma besteira? Cara, meu primeiro emprego, será que eu tenho alguma limitação? Pô, vou falar de algo que eu não sei. Como que eu converso sobre algo que eu não sei? Até que ponto eu posso falar? Pô, não vou mentir, claro, sobre algo, pô, eu sei disso. Entendeu? Eu evito isso tipo, ao máximo, assim, sabe? Então, acho que os principais pontos de dificuldade mesmo que eu tive foi em relação a demonstrar confiança, principalmente em momentos que eu estava presencial com o cliente ou com a câmera ligada. Por quê? Eu vejo muito que a galera, os jovens como um todo, às vezes tem essa dificuldade e ficam ali até meio retraídos, com a câmera desligada em reuniões e tudo mais. Eu acho que isso é até algo que leva uma certa tranquilidade, né? A gente se resguarda muito dessa forma. Porque senão já cria um julgamento ali, pô, a pessoa tá olhando, mas o próprio cliente nem tá com a câmera ligada, então eu vou ligar para quê? Então cria um pouco dessa blindagem que a gente mesmo cria pra gente. Então, assim, uma dificuldade que eu tive, que foi uma pressão, falando um pouco de pressão, né? Uma vez estive resolvendo um problema com um cliente, e era uma reunião, então o cliente não sabia a minha idade, e eu sempre gostei muito de interagir com os meus clientes. Então, independente do problema ser o mais crítico, às vezes eu solto alguma coisa para dar uma descontraída, para buscar ficar mais próximo do cliente. Então, cheguei e falei, senhor cliente, pô, você já trabalha bastante tempo com Citrix? E ele trabalhava com Citrix desde 2003. Então, como eu já falei minha idade, tenho 21 anos, nasci em 2003. Então, pense o seguinte, eu nasci em 2003 e estava tentando resolver um problema de uma pessoa ali, de um analista que trabalha com Citrix há 21 anos. Então, assim, só aí já foi uma pressão absurda, assim. Eu falo, cara, pera lá. Enquanto eu tava dentro da barriga da minha mãe, ele estava aprendendo Citrix e agora eu estou ensinando para ele? Como assim? Então, para mim foi algo muito, muito chocante. Acho que foi o primeiro desafio que eu tive, assim, nível magnitude máxima. Naquele momento eu falei, meu Deus do céu. Eu fiquei em choque, respirei fundo, falei, cara, vou resolver esse problema. Então é muito tipo, pô, eu não falei minha idade, não falei nada. Ele perguntou, pô, e você já trabalha há muito tempo com Citrix? Demais, pô. Muito. Pô, inclusive esse problema aí eu já até peguei outra vez, tudo mais. Vamos lá, testa tal coisa. Testou, resolveu. Então, assim, dei muita sorte, porque se não tivesse resolvido, vamos supor, se demorasse mais 1 ou 2 horinhas ali sem resolver, cara, aí ia começar a ficar mais difícil, ia ter que escalar o caso. Então eu consegui resolver, foi muito... Pra mim isso foi um marco na minha carreira. Eu vou dizer que foi um marco na minha carreira, porque foi um atendimento ali N1, N2, eu tava iniciando na minha carreira, iniciando em Citrix, iniciando o mundo da tecnologia, e eu consegui resolver. Por mais que fosse o problema mais fácil do mundo. Não me recordo agora o que era, mas mesmo que fosse o problema simples, era só clicar num botão. Eu acho que mesmo assim, pela pressão que eu senti, eu acho que por estar com uma pessoa tão experiente do outro lado, eu acho que isso foi um dos momentos mais marcantes e um momento de dificuldade relacionado à idade. As pressões que a gente sofre aqui dentro, elas, na maioria das vezes, vão ser muito nossas. Vai ser, tipo, a gente colocando a pressão em cima da gente mesmo. Por quê? Porque, cara, eu não quero repassar esse problema aqui. Eu quero resolver esse problema. Isso é mais de ego, né, na verdade. Exato, exato. E não que isso seja ruim. Pra mim, isso é perfeito. Eu acho que quanto mais pessoas tiverem isso, menos problemas a gente vai ter, né? Porque, pô, cara, peguei um problema. O problema é meu. Eu vou resolver isso aqui. Eu vou até o final. Claro que assim, pô, eu tô há 2 dias com um problema, cara, não sei mais nada. Não, testei isso aqui, não vai. Li as documentações, não vai. Aí, realmente, pô, levantar a mãozinha lá. Pô, pedir ajuda. Assim, pessoal aqui, ó, consegue me ajudar? Não tá rolando, não tô evoluindo. Aí faz sentido a gente pedir ajuda, né? Mas enquanto a gente sabe o que a gente tá fazendo, enquanto a gente tem certeza do que a gente pode resolver aquilo, perfeito. É só a gente seguir realmente, né? E eu vejo muito disso, na verdade.
nossas maiores dificuldades aqui dentro, elas vão ser muito relacionadas à nossa idade, talvez por experiências que a gente não teve ainda, porque com o passar dos anos a gente vai pegando mais experiência de lidar com clientes mais arrogantes, de lidar com clientes mais difíceis de lidar, que, pô, de repente a gente pegou um cliente que ele é um cara que, igual o Martins comentou, o cara, pô, trabalha com Citrix há 20 anos, há 21 anos. Assim, pô, eu vou entrar para resolver o problema desse cara. Pô, você vai entrar. Você não estudou para isso? Estudei para isso, então você vai entrar, querendo ou não. A idade, claro, as pessoas mais velhas, elas têm uma experiência de vida ridiculamente maior do que a nossa, né? Mas nós estudamos para conseguir resolver os problemas que elas têm, né? Da minha parte, eu acho que também a maior dificuldade que eu tive foi em relação a trazer autoridade no que eu estou falando. Porque, por exemplo, assim, nós iniciamos muito novos, só que a gente iniciou e já foi de cabeça nas soluções, né? A gente fez faculdade antes, claro, a gente entendeu sobre o mundo de TI como um todo, porque para mim, por exemplo, no começo, eu achava que TI era só programação, cara. Aí você entra no mundo de TI mesmo, você vê que não é só programação, você vê que tem infraestrutura, tem redes, tem segurança, tem DevSecOps, SecDevOps, cara, é uma infinidade de coisas, né? E a gente entendeu isso e a gente foi nichando. Então, pô, estudar Citrix, estudar Akamai, Netscaler, AWS. Então a gente conseguiu ir focando muito e eu acho que isso é um grande diferencial para nós. Por quê? Porque a gente sabe de uma solução muito nichada, que é Citrix, por exemplo, e que nossos olhares estão muito para isso. Então, por mais que a pessoa ali tenha 20 anos de experiência em TI como um todo, de repente, pelos problemas que a gente passou com o Citrix, a gente acaba tendo muito mais experiência com o Citrix do que essa pessoa. Então isso vale bastante, na verdade, né, cara? Eu vou evitar falar um pouco das soluções e falar que é o seguinte, não adianta nada eu aprender ali de Citrix se eu não souber o básico. Então acho que é legal a gente começar a entrar um pouco nesse tema, porque eu vejo... Primeiro que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Esse é um tópico muito importante. E eu vejo os jovens hoje com uma ansiedade muito grande também. Então, por exemplo, entrei na área de tecnologia. Beleza, vou aprender 1000 soluções. Calma lá. Você sabe o que é um servidor? Você sabe o que é uma cloud? Pô, não é a nuvem não que passa ali, que começa a chover. Então, eu acho que é legal a gente voltar um pouco para isso, dar um passo antes, né? Então, independente das soluções que a gente trabalha por aqui, eu acho muito legal as dificuldades na tecnologia como um todo. Porque, por exemplo, hoje em dia você vai pesquisar de tecnologia, o primeiro link é da Microsoft. Aí, vou aprender Microsoft. Então você direto vai aprender soluções e você esquece de aprender tecnologia. Inclusive, esse eu acho que é uma grande dificuldade. Eu vejo pessoas entrando na Populous, eu converso com outros jovens, converso com outras pessoas, amigos meus mesmo, né? Que... Pô, quero entrar na área de TI, o que eu faço? Pô, como que você fez? Pô, vi que você está crescendo bastante, qual que é o segredo e tal? Cara, o segredo é o básico bem feito. Então eu posso não conhecer a ferramenta, mas se eu tenho um conceito de redes, se eu sei o que é uma nuvem, se eu sei o que é um backup, um restore, isso eu digo de todos os termos de TI. Se eu sei a diferença de um desenvolvedor de uma pessoa que trabalha com infraestrutura, cara... Excelente, já está num bom começo. Então eu acho que é legal pontuar isso também e desapegar um pouco da questão de produto, porque para mim é essencial, né? Essa é uma dificuldade minha, inclusive, até hoje. Porque, por exemplo, estou muito bem num produto, mas às vezes eu tô numa reunião e eu sinto déficit de algum conceito básico que talvez faltou ter aprendido lá atrás. Aí eu volto para aprender, volto nos conceitos, pego o conceito de TI no geral e tento aplicar naquela solução que eu estou mexendo na hora, tá? Então eu acho que é algo importante. É que eu acho que isso é o que a gente mais vê, querendo ou não, né, Martins? É o que a gente mais vê, até por parte dos nossos clientes, né? A gente vê muitas pessoas ali que de repente manjam muito de algo muito específico, aí você vai falar de algo que é básico de TI, tipo, pô, tá, mas e um DHCP? Aí a pessoa não sabe o que é um DHCP, você fala assim, caraca, cara, a pessoa tá há 15 anos em TI, pô, não sabe o que é um DHCP, saca? Isso é muito importante até para te dar notoriedade, né? Imagina vamos colocar a gente. Imagina, eu tô lá falando de Akamai, tô falando de Netscaler. Um cliente vai me fazer uma pergunta que ele tá olhando um servidor de DHCP. Aí eu vou falar assim, pô, mas o que é um servidor de DHCP?
perguntar isso pro cara, o cara não vai querer mais eu lá não, pô. Mas eu acho legal, porque, na verdade, quando a gente fala de conhecimento de DHCP, a gente tá falando do básico, do que o Marcos falou. Então, eu acho que a gente tem muito isso na Populous também, né? A gente sempre gosta de voltar no básico. Porque, às vezes, a gente peca muito querendo ir no avançado e, na verdade, a gente não fez o básico. Então, a gente sempre tem que focar em... E eu acho que isso para tudo na vida, né? A gente sempre tem que focar no básico, porque se a gente for muito avançado, a gente vai chegar na parte que a gente é ansioso. E aí, a ansiedade não rola. Isso é algo que a gente tem que desapegar um pouco e chegar na parte de que eu tenho que construir os passos. Então, eu tenho que montar o que eu tenho que fazer. Eu não posso só chegar e já fazendo, sendo que eu não cheguei no primeiro ponto, que é basicamente executar o básico. Né? Então, a gente tem esse problema. E isso é para todo mundo, inclusive para os clientes que a gente vê que às vezes não sabe o básico. Porque, que nem o Marcos falou, às vezes ele focou tanto em solução, que ele só vive nisso. Então, ele não consegue enxergar o que tem por trás, né? Então, acontece bastante isso. E uma dúvida que me surgiu aqui. Foi tranquilo para vocês isso? Assim, por exemplo, beleza, entrei na Populous, vou trabalhar com Citrix ou Nutanix ou, sei lá, qualquer ferramenta que seja. Foi tranquilo para vocês desenvolverem uma trilha? Assim, tipo, eu vou começar estudando sobre DHCP, por exemplo, sobre DNS, sobre Microsoft, sobre isso daqui, sobre infra e tal, sobre BK. Como que foi? Foi fácil para vocês? Porque para mim, eu sinto que, para mim, talvez foi uma das maiores dificuldades que eu tive na minha carreira, cara, no começo. Porque se eu tivesse assim, ó, se eu tivesse chegado, sentado aqui comigo, falar assim, Gui, ó, você quer segurança, você quer redes? Beleza, Gui, eu vou pegar, tem que... O que é básico de redes? É isso. O que é básico de infra? É isso. Vou começar por isso. Para vocês foi tranquilo fazer isso? Eu vou falar um pouco por conta de que eu entrei na empresa no mesmo dia que eu comecei a minha faculdade. Então, com certeza, não foi tranquilo. Eu não conhecia nada de tecnologia. Entrei de manhã na empresa. Essa aqui é a empresa. Nossa, que legal. Tudo muito bonito. Tudo muito mágico. Essa aqui é as soluções que a gente tem. Pô, que legal. O que seria isso? Eu já tinha dado uma pesquisada, óbvio, né? Aí você vai ler, cara, é só inglês. É só código, é só termo. Nem em português direito eu tinha fluência, nem em português direito eu tenho fluência. Em inglês, código e sigla. O ABCD significa isso. Outra coisa, percebi que o português que eu conhecia já era, entendeu? Então tive que aprender meio que uma nova linguagem, nem é de programação que eu tô falando. Então, basicamente, eu tive uma dificuldade desde esse início, tá? Porque eu entrei na faculdade, eu acho que a faculdade, querendo ou não, ela acaba trazendo uma bagagem. Então, assim, não acho que as faculdades hoje em dia estão tão atualizadas quanto a tecnologia, tem uma polêmica aí. Esse é um bom tema. Bom tema. Porém, né, eu acho que traz uma base. Eu acho que um pouco dessa base que você comentou, se você termina ali a faculdade, vai entrar no mercado de trabalho depois, você entra com uma noção legal. Você entra ali, eu vi isso na faculdade, tal, alguma coisa ou outra você vai lembrar. Mas de qualquer forma, como eu entrei do zero em tudo, assim, fui de cabeça na tecnologia em um único dia. Comecei a faculdade à noite, depois do trabalho, minha cabeça já tava uma loucura ali, né? Primeiro dia, super intenso, né? E super tenso também, eu como pessoa falando. Então eu tive essa dificuldade. E agora sobre o tópico que você comentou. Eu acho que é uma dificuldade de todo mundo e foi um pouco até do que eu disse. Pessoas me perguntam, Martins, cara, como você aprendeu tecnologia? Cara, é o básico. Mas o que é o básico? Onde eu acho o básico? Se eu pesquisar, o que é o básico de TI? Hoje em dia. O que é o básico de TI? Daí tem lá, aprenda sobre programação. Python, não sei o que, um montão de linguagem. Aí lá vai eu, aprender de Python para mexer com infraestrutura e AD. Pô, cara, pera lá. Então, o que você falou, eu acho que é bacana. Então, separar talvez por área. Quero segurança. Legal. Aprende isso, faz esses laboratórios. É algo que a galera esquece também. Cara, tem que testar, tem que ter a prática. Então, não adianta ficar lendo 1 milhão de textos ali, você não vai lembrar. Sem prática também esquece, entendeu? Então, assim, a gente tem um computador na nossa frente. E quando não tinha computador, o pessoal levava um manualzinho ali para aprender a implementar. Tinha um manual, tinha... ou não, aprendia ali, guardava na memória e fazia na hora. Então, hoje a gente ainda tem um computador aqui que, inteligência artificial. Cara, brincadeira, né? Você pesquisa ali, o que é tal coisa? Tal coisa, tal. Exemplos, tal. Casos de uso. Você tem todos esses casos de uso que você pode usar. Então, assim, atualmente eu acho que
tá muito fácil. Então, eu acho que ainda é difícil, que a inteligência artificial tem ajudado, né? Se você explicar bem para ela, mas e se alguém nem sabe por onde começar? Eu nunca fiz esse teste, inclusive. Acho que é até bacana a gente anotar aqui, talvez trazer a experiência para vocês num próximo momento, até onde a inteligência artificial vai. Eu acho que é um bom tópico aí para os próximos, talvez, né? Eu fico imaginando, cara, as famílias no futuro. Imagina assim, a mãe vai lá, faz um bolo super gostoso. Cara, melhor bolo do mundo que eu como é da minha mãe. Beleza? Inclusive o de cenoura dela é sensacional. Enfim, imagina eu quero comer um bolo de cenoura igualzinho da minha mãe e ela chega e fala assim: filho, para você fazer, né, esse bolo de cenoura, você vai precisar desses ingredientes e o modo de preparo é tal. Aí eu vou lá, jogo no chat GPT. Chat, quero fazer um bolo de cenoura igual o da minha mãe. Ele vai lá, traz outra fórmula e eu tento aplicar. Ah, mãe, saiu errado, que não sei o quê. Pô, filho, mas você fez igual eu te pedi? Não. O ingrediente especial. Exatamente, ela tinha um ingrediente especial. Então é um pouco, eu acho que esse ingrediente especial, eu acho que é a bagagem técnica. Que é algo que a gente tá construindo, é algo que a gente, por ser novo, às vezes falta em alguns momentos, isso é totalmente normal, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante. O ChatGPT não tem a bagagem técnica, ele tem um montão de artigo que ele lê, faz uma mistureba às vezes. Ele vai lá, lê o que ele precisa e às vezes nem consegue também trazer todas as respostas precisas. Ele fala, às vezes você chega a pesquisar, ele fala, não tem essas respostas, sabe? Procure tal. Procure pesquisar na web, sabe? Então, assim, procure fazer sua cabeça pensar, entendeu? Exatamente. Então, assim, de ler, entender. Às vezes o que a gente lê e o que a gente entende é importante, sabe? A gente chega achando que a inteligência artificial vai trazer tudo pra gente, mas não é dessa forma. Às vezes ela acaba deixando a gente ali num negócio que é ruinzinho. Boa. Ô Martins, você acabou de colocar um ponto legal, que é tipo assim, pô, de repente, por eu ter 21 anos ali, vai ter muita bagagem técnica que eu não vou ter tido, experiências que eu não vou ter vivido. Mas, o que você acha de vantagem e desvantagem que a sua idade te traz? Rapaz, isso é um tópico bem difícil de falar, tá? É polêmico isso, inclusive. Vamos lá. Eu acho que de pontos positivos, né, da minha idade, eu acho que eu vou colocar até responsabilidades fora o trabalho. Fora o trabalho. Boa. Beleza. Importante. Geralmente pessoas com idades acima de... Tenho 21, né? A partir dos 30 ali, por exemplo, vamos colocar uma década pra frente. Pra trás, na verdade. Vamos colocar uma década pra trás aí. São pessoas que muitas das vezes já têm construído uma bagagem técnica e também até familiar. Então, familiar como pessoa, como um todo. Então, eu vejo muitas pessoas a partir dos 30 ali já morando sozinho, já tendo uma responsabilidade financeira muito grande. A pessoa já tem, por exemplo, né, já não está mais na faculdade, de noite já tem suas rotinas. Tem gente que já é pai, já é mãe. Então, muda um pouco. Então, no meu cenário, eu acho que a gente como jovem que está começando a construir tudo, um ponto que é bacana é a questão que a gente está muito na ativa ali. Então a gente meio que está destinando totalmente o nosso tempo para isso, para aprender. Eu, pelo menos, sempre levei dessa forma. Então sempre coloquei que, eu estou na idade de aprender. Vou precisar ficar até 1h da manhã na empresa estudando tal coisa, para no outro dia eu ir lá e brilhar naquele chamado, naquele problema. Então, assim, é algo que eu levo de uma forma muito mais leve. Não com tanta pressão de que, preciso ir para casa porque meu filho está esperando. Então, acho que essa é uma vantagem que a idade tem. E outra coisa importante da idade que eu quero falar é um pouco do que eu acabei de dizer no tópico anterior, na inteligência artificial. Então, pegando décadas passadas ali, 2005, por exemplo, né, que foi ali mais ou menos próximo à idade, o ano em que eu nasci. Não tinha isso. Não tinha. Então, a pessoa queria uma informação, ela tinha que batalhar muito mais. Então, uma vantagem é o acesso à informação, que ao mesmo tempo é uma desvantagem. Então, pera lá. Você começou aqui o podcast falando que tem muitas e muitas milhares de vagas disponíveis no mundo da TI. Cara, onde tá essa galera? Entendeu? Será que falta oportunidade de emprego? O Brasil é gigante, tem muitas empresas de TI. Quem que vai preencher essas vagas? Será que essa pessoa está pronta para preencher uma vaga de TI dessa? Mas é uma vaga de júnior. Mas será que a pessoa tem informação de onde encontrar uma vaga? Esse é um ponto importante. Às vezes a pessoa não conhece o LinkedIn,
A pessoa não faz ideia do que seja o LinkedIn, não faz ideia de que tem várias formas de você enviar um currículo, por exemplo. Então, como eu começo? Então, ao mesmo tempo que a nossa idade tem a informação, ou ela tem informação demais, que impossibilita dela achar coisa, pô, onde eu pesquiso isso, ou ela usa essa informação da maneira errada. Eu acho que esse é outro ponto da idade. Passa o tempão ali em rede social, por exemplo, tal, e esquece ali do trabalho como um todo, né? Então, assim, acho que eu já citei pontos positivos e trouxe um pouquinho de um lado negativo disso tudo, mas acho que como um ponto negativo da idade, de ser tão novo assim, e atuar no mercado de trabalho, é um pouco do preconceito, entre aspas, que os mais velhos têm com a gente. Tá? Então isso eu acho que é um ponto bacana, é um ponto polêmico até, porque eu acho que é um preconceito que vai e vem. E volta, né? Por exemplo, eu tenho um preconceito, vamos supor, uma pessoa muito mais velha entrou comigo, cara, não deu a mínima, esse menino não vai resolver meu problema, esse moleque, quem que é esse cara? Claro que não falam isso, né? Mas vamos supor que a pessoa pensa isso. Oi? Às vezes dependendo da pessoa. Rapaz, eu nunca passei por isso não, nunca cheguei a ouvir esse tipo de coisa pra mim, tá? Mas, de qualquer modo, se eu for voltar pra isso do preconceito, entre aspas, ele vai e vem, eu quis dizer no seguinte ponto. Uma pessoa que já tem mais tempo de tecnologia, ela pode olhar para uma pessoa nova e ter um certo preconceito de imaginar que essa pessoa não sabe nada. E uma pessoa nova também, ela tem um poder ali dentro dela que pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Ou ela pode falar, meu Deus, eu sou muito novo, eu não consigo, esse tal. cara tá duvidando de mim. Esse cara tá duvidando de mim, putz, não vou conseguir. Cara, se ferrou. Você não vai conseguir mesmo. mesmo. Se ferrou. Você Não pode vai conseguir, mas beleza. Mas agora, se você levar isso com força, você acabou de mostrar que o cara estava te subestimando. Você é muito melhor do que ele imagina. Então, esse ponto é importante. Então, essa é uma, entre aspas, desvantagem, mas que pode ser muito vantagem também. Então, é um ponto essencial. E aí, o que eu ia dizer do vai e vem foi o que a gente comentou um pouco antes. Imagina a gente olhar para um cara que tem 30 anos de TI e ver que ele não sabe o que é um IS, por exemplo. Pô, cara, impossível ele nunca ter visto isso, pô. O cara não sabe o que é o DHCP, sabe? Não sabe o que é um certificado. Pô, certificado? Pra que serve? Certificação? Pô, eu tenho algumas, tal. Então, assim, é um ponto importante. E o preconceito que a gente tem com a galera não saber algo que a gente sabe. Foi o que eu disse um pouco anteriormente. Eu acho que esse preconceito ele é até geracional. Talvez a gente tenha que tomar muito cuidado para não ficar criando esse preconceito, esse ar de julgamento e tem que tomar cuidado para não ficar sempre querendo só julgar o próximo e, pô, para com isso, gente. Vamos parar de julgar o outro aí. Vamos estudar, tem muita coisa na TI. Me sigam no LinkedIn depois e podem compartilhar comigo aí, tô à disposição. E você, Gi, tem algum ponto negativo que você acha que essa idade traz além desses? Olha, eu levo comigo a mesma coisa. Eu acredito que não é muito diferente, tá? Mas eu acho que a gente, com a idade que nós temos hoje, a gente já sabe muita coisa do que várias pessoas que também têm essa mesma idade, entende? Então, e eu não só por exemplo, referente à tecnologia, mas eu falo a visão realmente de estar aqui, de estar no cargo que a gente está e realmente estar executando essas atividades, sabe? Então, acho que se a gente olhar também a parte de... Existem construções sociais também, né? Então, para um adolescente ou alguém da minha idade não ter as mesmas oportunidades, isso também vai de acordo com várias coisas sociais que a gente pensa. Né? Então, às vezes, eles não têm um acesso específico, não têm as instruções específicas. A gente teve, ou pelo menos a gente tentou ter, né? E chegou aqui e teve essas oportunidades. Então, acho que ali a gente tem o mesmo processo, né? Então, a gente tem enfrentado bastante, às vezes a gente ser novo demais, a gente tem um preconceito, ou eu até no meu caso, por eu ser mulher. Já passei por casos assim, isso é normal, na verdade, é o que... E seria difícil eu não passar, estranho falar que nunca passei. Na verdade, acontece muito, mas no fim a gente mostra que a gente está ali ajudando, a gente está ali, sabe o que a gente está fazendo e no final a gente resolve. Combate com o trabalho, né? Exatamente. Então, isso é um processo normal. E se eu não passar porque eu sou mulher, eu vou passar porque eu sou nova. Se eu não passar por isso, é porque, sei lá, vai existir outros motivos, entende? Mas eu acho que, no final, tá sempre ali da gente não deixar com que os pensamentos intrusivos realmente façam parte do que a gente tá fazendo. Uma das vantagens, na verdade, que a nossa idade traz pra gente, assim, eu levo isso muito como vantagem, né? Que às vezes a gente vai pegar ali um profissional que tem ali os seus 35 anos... que a gente chama aqui, né, o senhor certificações, né? Pô, o cara tem
15 certificações diferentes lá. O cara falou assim, não, pô, que eu tenho 15 certificações, que não sei o quê, que eu tenho, pô, eu sou isso. Aí o cara não consegue resolver o problema e você vai lá e resolve. Cara, pô, isso já pra mim é atingiu o nível sensacional. máximo. Isso é sensacional, Isso cara. é incrível. Isso é da hora demais. Nós estamos aqui na Populus, né? A Populus ela é uma empresa que ela tem muito esse olhar para as pessoas novas, né? Se a gente for pegar a média de idade aqui, eu acho que o pessoal esses dias fez, né? A média de idade aqui, acho que dá o quê? Dá 30 anos, alguma coisa assim, né? 29 anos. Se for pegar todas as pessoas aqui, você entra ali no time de serviços nosso, cara, pô, é só assim, caraca, é só moleque que tem aqui, pô, é só gente nova que tem aqui. Fala assim, essas pessoas são capazes realmente? Sim, cara, somos capazes, estamos no processo, Acho que é engraçado lutando. ainda mais pro cliente, né? Que sempre tá falando ali por trás, quando ele chega aqui, ele entra no NOC, só tem uns pequenininhos lá, ele olha e fala, caraca, vocês são fera mesmo, realmente. E assim, vocês acham que isso faz diferença para a carreira de vocês? Estar numa empresa em que realmente dá valor pro jovem, que nem a Populus, por exemplo? Ah, eu acho que sim, com certeza. Porque eu olho para outras empresas, por exemplo, até que conhecidos meus trabalham, e eu vejo que tem muitas limitações. Tá? Então, por exemplo, pô, o seu estágio dura 2 anos. Então você fica 2 anos no estágio e talvez você é promovido, talvez não. Aí lá vai você caçar outro estágio ou um trabalho já efetivo. Então eu vejo muito essa lentidão, né? Talvez essa falta de confiança. Ou não sei, às vezes. Não sei, depende muito da empresa. Depende muito da empresa, do olhar da empresa. Então eu gosto muito desse olhar que a Populus tem para o jovem, onde é muito por mérito. Então, pô, você está estudando, você está se empenhando, você está demonstrando o seu trabalho de maneira muito bem feita, inclusive surpreendendo a gente que, cara, não parece que você tem a sua idade, por que você não vai crescer? Por que a gente não vai te dar oportunidades? Então, eu acho que ter uma empresa como a Populus, que olha tanto para o jovem, faz vários programas de capacitação, que incentiva em certificações, incentiva em aprendizado, que tem um ambiente de laboratório aqui pra gente. Isso é incrível. A gente tem um ambiente de laboratório nosso. Eu posso criar máquina, destruir máquina, fazer o que eu quiser pro meu aprendizado. Então, isso para mim é muito importante e eu acho que, sem dúvida, é o divisor de água para minha carreira. Aqui eu tenho muito o que aprender, eu me vejo que, pô, legal, meu conhecimento é bacana, mas espera lá, deixa eu pôr o pé no chão. Ainda tenho 21 anos. Imagina quando eu tiver 30 anos. Não posso me perder. Então é isso, é aquela coisa, né? Eu gosto bastante de futebol. Para quem conhece um pouco aí de futebol também, a gente vê muito menino novo que poderia ser um Cristiano Ronaldo, um Messi, o Neymar, mas às vezes se perdeu ali em alguma besteira. Então eu tenho muito disso também. Não posso me perder, não posso achar que eu sei tudo. Tenho muito o que estudar, mas preciso me especificar em alguma coisa. Então acho que a Populus olha muito para isso e me dá muito essa liberdade. Boa. Boa pra caramba. E você, Gi? Você acha que faz diferença numa empresa assim? Que, pô, você fala assim, pro seu coordenador, pro seu gerente, fala assim, eu quero tirar a certificação de AWS, eu quero tirar a certificação de Citrix. O pessoal fala assim, Gi, vai. Você acha que isso faz diferença pra você? Faz, com certeza. Porque a gente tem todo esse incentivo, né? Pra gente crescer, pra gente entrar em uma crise e falar, não, você consegue. Então, faz diferença a confiança que a gente tem, né? Então, a confiança que a gente tem, o crédito que a gente tem com a empresa e a empresa confiar na gente, no nosso trabalho. E eu acho que não só disso, né? Mas também de ajudar nesse crescimento. Então, a gente tem todos os Populus University que eu participei, todas as cal que eu já entrei, todos os treinamentos que eu tive, me ajudaram. E não só isso, mas também da confiança que eu tive de poder estar em uma reunião que eu mesmo era que estava tocando. Eu era o owner. Então, é legal da gente tocar aquela reunião, conseguir resolver e chegar e falar, consegui resolver. Então, é legal, é prestigioso pra gente, né? Então, a gente chega num nível, assim, que a gente tem que agradecer a empresa por ser uma empresa que confiou no nosso potencial. A gente é novo, a gente aprendeu muita coisa, a gente tem muito mais o que aprender. E aí, a gente tem novas soluções, e com essas novas soluções, a gente tem todo o incentivo, a gente tem toda uma trilha ali de aprendizado. Então, eles ajudam a gente também. Então, aqui a gente tem essa ajuda, né? De como que eu vou montar a minha trilha de aprendizado, né? Então, você perguntou também da dificuldade que a gente teve. Eu cheguei aqui na Populus, eu tive a dificuldade de qual o caminho que eu vou trilhar, o que eu vou aprender, o que eu vou começar a aprender. Na verdade, é difícil mesmo, porque eu cheguei, eu sabia que existia TI, eu sabia que existia programação. Eu não sabia que tinha esse negócio de infraestrutura, não sei o que. Eu achei que era tudo igual. Achei que todo mundo mexia com a mesma coisa.
Porque, por exemplo, eu tinha um tio quando eu era criança que era até parecido com o que o Martins falou. Ele ia muito lá em casa para arrumar roteador. Então, ele fazia muito isso. Aí teve um dia que ele me ensinou a fazer. E assim, eu achava muito legal. Toda vez que dava problema, eu entrava lá no IP e colocava usuário e senha e arrumava. Então, eu achava super legal. E Hacker. De mim. Hacker. Comentando disso, eu fui crescendo e eu nunca imaginei, eu vou fazer TI, pô, legal. Porque, querendo ou não, era uma figura masculina, né? Pra mim, aquilo ali era TI. E homem que ficava naquela área era isso. Aí chegou nesse potencial da vida. Mas é legal comentar nisso porque eu tava já dentro, sabe? Era algo que eu gostava de fazer, só nunca pensei. Então, assim, aí conforme isso, eu também sempre fui uma pessoa muito de mexer em computador, eu arrumava impressora. Então, eu tinha esses negócios em casa, por exemplo. Então, a gente pensa que o mundo de TI era só isso, né? Técnico de arrumar coisa. Então, a gente também tem isso. Arrumar impressora, arrumar ar-condicionado. A gente acha que é isso. Mas, na verdade, TI não é isso. Ele é bastante coisa. Né? Então, a Populus mostrou isso. E mostrou que eu consigo trilhar ter minha trilha de aprendizagem só minha, mas também com ajuda. Então, a gente chega num momento que a gente fala, poxa, eu aprendi bastante coisa, né? E, assim, eu vejo que a empresa também me proporciona esse espírito de, não, você vai aprender mais, eu tô aqui para ajudar. E é isso, sabe? Eu acho que não só a empresa, mas o time. O time é tudo. Eu acho que todo mundo é muito novo, todo mundo tem um espírito muito legal. Então, eu acho que ali o clima é legal pra gente também querer crescer. Né? Então, isso influencia. Né? O clima ali, ele sempre vai influenciar também nossa vontade de crescer, enfim. Isso é importante. E pra fazer uma ponte que eu acho que vai ser interessante. Vocês lembram do primeiro chamado de vocês? Lembro. Eu lembro. Vocês poderiam compartilhar um pouco de como que foi a sensação do primeiro chamado? Tipo assim, pô, tava nervoso, não tava nervoso, sabia o que tinha que fazer, não sabia o que tinha que fazer, entrei... Queria que vocês compartilhassem isso com a gente, só pra gente fazer um paralelo que eu acho que vai ficar legal. Pode começar, Gi. Olha, eu não lembro especificamente do primeiro chamado, mas eu lembro que era de cliente que eu ficava mais alocada, assim, então tinha bastante problema de usuário final, assim. Então, eram uns problemas bem de boas, assim, eu olhando agora. Mas, na época, eu não sabia o que tinha que fazer. Mas acontecia muito de a gente ter que entrar com o usuário e reiniciar a máquina do usuário para poder resolver as coisas. E, assim, eu não tinha ideia, né? A gente tinha que acessar servidor de impressora, tinha que instalar a impressora para o usuário. Então, acontecia muito nisso, sabe? Mas eu não lembro um erro, assim, específico. Eu que passei algum perrengue especificamente nesse dia. Às vezes você lembra de você estar muito nervosa. De você muito estar nervosa. Tremendo e tipo assim, putz, cara. Eu lembro. Não, tem um perfeito. Na verdade, teve uma vez que uma mulher chorou e assim, eu fiquei desesperada. Rapaz. Eu fiquei Como desesperada. Assim? Porque ela tava com um problema já há muito tempo. E aí ninguém resolvia. Ela abriu um chamado e tal, eu entrei com ela. Aí ela tava tão desesperada, ela falou assim, que se você não resolver meu problema, meu gestor vai começar a falar... Eu já fiquei, você não tá sofrendo abuso no trabalho, não? Foi bem Calma estranho. lá, né? Aí ela chorava, assim, eu tentava... E assim, eu consegui resolver o problema dela, sabe? Mas ela chorou e ela tava tão mal, assim, que eu fiquei desesperada. E assim, uma pessoa que acabou de entrar, tava dando suporte, a pessoa... Aí eu já fiquei desesperada, sabe? Então, mas assim, tudo bem, ficou tudo ok, eu consegui acalmar ela, só que foi uma sensação desesperadora. Nossa. Porque além de fazer o que eu tinha que fazer, eu ainda tinha que consolar ela, né? Então, assim, aí você vê, realmente, você tem que saber lidar com pessoas. Com Porque certeza. ali era um atendimento nenhum, era um atendimento inicial, com o usuário final mesmo, você entra com o usuário. Então, não era um técnico de TI que estava do outro lado, sabe? Era um usuário mesmo. Então, você tem que saber como falar, quais são as palavras certas. Então, foi um dia bem tenso, assim, mas deu tudo certo no final. E você, Martins? Eu lembro até hoje do meu primeiro chamado, foi muito especial pra mim. Então, foi um chamado relacionado à impressora. Então, eu tive que fazer a configuração de uma impressora aqui de São Paulo. Então, estava localizado em São Paulo na hora. E virtualmente ali eu tinha que configurar uma impressora para ela funcionar lá em Manaus. Fisicamente, a impressora estava lá em Manaus. E você estava aqui em São Paulo. E eu estava aqui em São Paulo. Eu tinha que configurar para a impressora funcionar lá. Então, lá estava eu no meu primeiro chamado, falando com o usuário final, ou seja, com a pessoa ali que queria a impressora funcionando do outro lado. E eu tinha que configurar primeiro. Então, fui lá, abri o servidor de print server, servidor de impressora,
criei a impressora ali, fiz as políticas, tudo mais. Então, assim, tava confiante com o processo como um todo, né? Eu tive uma pessoa que me ajudou, então tinha uma pessoa do meu lado, eu não tava sozinho. Então, meu primeiro chamado, eu tava acompanhado ali, né? Eu tava num período que tava poucas semanas, se eu não me engano, na Populus, ou tinha feito um mês ali e tal, então eu já tinha estudado algumas coisas e eu tava querendo mostrar meu trabalho. Então tava confiante, eu não via a hora daquilo acontecer. E chegou na hora, eu acho que até reagi bem, então não foi o meu melhor chamado, com certeza absoluta, foi o primeiro, mas acho que eu consegui levar numa boa, assim. Não me lembro de ter uma pressão gigantesca, eu acho que mais depois, que quando eu desliguei o telefone, eu falei, ufa, e aí, fui bem? E aí, fui bem? O que você achou tal? Pô, foi horrível, né? Então eu tive já um pensamento assim, cara, nossa. E funcionou no final das contas, então deu certo, a pessoa conseguiu imprimir, mas tava eu lá de São Paulo, pô, e aí, saiu aí a impressão? Então eu mandei uma página de teste para imprimir lá em Manaus. Isso eu já achei maravilhoso. Eu falei, cara, pera lá, tecnologia é isso? Entendeu? Pô, que da hora, tô imprimindo lá em Manaus, cara, como assim? Então, eu comecei a ver um pouco nesse meu primeiro chamado do que a TI era capaz. Então, acho que foi muito marcante, eu tava tranquilo, eu tava querendo isso há um tempo, então vim para mostrar trabalho na empresa, tava naquela fase, pô, quero arrebentar. Então, fiquei muito feliz, cara, que resolvi. Eu acho que se eu não tivesse resolvido, talvez seria um pouco mais frustrante, teria ido pra casa meio mal. Pô, cara, meu primeiro chamado já deu tudo errado. Então, acho que isso foi muito importante também pro restante da minha carreira. Por isso que eu valorizo tanto esse momento. Esse é um ponto muito importante, cara. Assim, tirando um pouco do primeiro chamado, mas ter a frustração de, tipo assim, pô, peguei um chamado e não consegui resolver. Isso pra gente é a maior frustração que a gente tem no nosso trabalho, é pegar um chamado e não conseguir resolver, né? Mas acaba que acontece algumas vezes, né? Faz parte do processo e colocar pra todo mundo que tá aqui, que assim, pô, vai acontecer, cara. Você vai errar. A gente tá falando de histórias boas aqui, assim e tal, né? Mas, pô, com certeza tem várias histórias ruins que a gente passou, que a gente chegou, pô, não soube resolver, tive que passar pra outra pessoa, ou de repente, pô, fiz alguma coisa errada aqui, cara, putz, não devia ter feito isso. E assim, é normal. É normal. A gente, querendo ou não, a gente tá aqui pra aprender, né? E a gente vai cometer erros porque a gente não é perfeito, né, cara? Alguns erros ali a gente vai cometer. O que eu acho legal de olhar quando você fica com esse medo, assim, cara, não resolvi o chamado, que péssimo, e agora o que eu faço da minha vida? A gente falou um pouco mais cedo de que muitas vezes o cliente que tá ali do outro lado, que abriu o chamado pra gente, é um cara já mais experiente. Beleza? Vamos considerar isso. Então, um cara mais experiente recebeu um problema, ele analisou, ele tentou resolver ele ali, ele não conseguiu, ele abriu o chamado pra mim tentar resolver. Ou seja, peraí, o cara mais experiente, que já é mais velho, olha um pouco a pressão que a gente cria de novo. Então, assim, eu concordo, é muito ruim, mas se eu for olhar pra esse lado de que, pô, o cara ali do outro lado também não conseguiu resolver, pera lá. Eu vou mostrar, aí cria meio que um combustível. É agora que eu vou mostrar pra ele que eu consigo. Então eu não consegui hoje, tive que escalar o caso, não tem problema. Então eu vou até o final e falo assim, depois vira a base de conhecimento, depois eu anoto ali. Se eu pegar o problema de novo, não vou cometer o mesmo erro. Então assim, acho que no final das contas é tudo aprendizado e muito como você olha pra situação. O ter que lidar com erro, Marquinhos, é isso aí, cara. Você tem que entender que vai fazer parte, querendo ou não, errar. Porque é normal, cara. Querendo ou não, a gente é novo e a gente tem que buscar experiências. Então, se a gente for passar um problema, pô, pega o problema dessa pessoa, acompanha o problema até o final pra você entender e numa próxima ali você conseguir resolver esse mesmo problema, né não, Gi? Eu acho que, na verdade, a gente tem que aprender com esses erros no final das contas, né? E quando a gente erra, é um ponto legal a gente sempre anotar tudo. Então, eu acho que, assim, no meu Note eu tenho anotado mais de 300 coisas que eu já peguei, que eu já acompanhei, né? E aí, importante, coisas que eu já acompanhei. Então, coisas que às vezes eu não consegui tracionar até o final, mas que alguém chegou, entrou e me ajudou. E eu acompanhei. Então, sempre é importante isso, a gente reconhecer que a gente precisa de alguém ali. Alguém que consiga, que a gente escalone, entre com a gente e consiga ajudar a gente a terminar aquilo. Porque às vezes a gente fica muito no... o problema é meu, eu tenho que resolver até o final. Então, às vezes a gente se apega muito a isso e aí a gente fica muito tempo ali. E assim, isso não é muito bom para nossa reputação, entendeu? Então, acho que não também só olhar para isso, mas reconhecer que a gente chegou ao nosso limite e que precisa chamar alguém para ajudar.
Então, eu acho que é um ponto importante, né, a gente reconhecer isso, né? E também sempre anotar esses passo a passo. É até um conselho. Um conselho que a gente dá para as pessoas novas que chegam na Populus. Toda vez que entrar em alguma coisa, alguma reunião, sempre anotar. Então, são pontos legais. Isso para a vida, né? A gente reconhecer esses erros para tentar ser melhor na próxima. E estudar. Estudar é importante. Pegar para estudar isso, fazer laboratório, que é a parte mais importante. Exato. E por que eu quis puxar esse ponto do que como foi o primeiro chamado, essa parte dos erros? Porque, pô, o primeiro chamado de vocês foi algo simples, pô. Foi algo de vocês dois, no caso, foi algo de impressora. Acabou que foi muito parecido, né? O meu não lembro o que era, mas era algo muito simples. Só que assim, eu até fiquei feliz de ter resolvido, porque se não tivesse resolvido, ou ela ia continuar chorando, ou eu não sei o que eu ia fazer. Mas deu certo. O que eu queria fazer é que, assim, o primeiro problema nosso que a gente pegou é completamente diferente dos problemas que a gente lida hoje. Sim. Os problemas que nós lidamos hoje, assim, nós três que estamos aqui, são problemas extremamente críticos. Geralmente a gente entra quando tá com uma temperatura muito alta já. Se já não é crise, né? O que a gente fala de crise aqui, pessoal? De ambiente parado, de milhares de pessoas impactadas, né? Então, assim, pô, nosso primeiro problema foi um problema muito básico. A gente começou do básico. Então, voltando na nossa conversa. Pessoal, comecem do básico. Porque o básico é importante. Se a gente não começar do básico, não existe isso, cara. Não existe eu começar do avançado. É impossível dar certo isso, pô. Comecem do básico. A gente vai subindo degrau por degrau por degrau e dá certo, pô. Dá certo. A gente tá aqui, a gente lida com clientes que tem quantos? 5 mil usuários? 7 mil, 9 mil usuários? Tem Não? mais, tem até mais. Tem Tem até 30 mais, né? mil. 30 mil Clientes usuários. gigantescos, assim, gigantes. A gente citou alguns ramos aqui, pessoal, mas, por exemplo, banco. Pô, imagina se a gente para uma aplicação bancária e o banco não consegue mais fazer transação. Que é um dos casos que a gente tem aqui, não consegue fazer transação. Pô, imagina um banco gigantesco aqui do nosso país fica sem fazer transação, cara. Quantas pessoas são impactadas por isso? Quantos negócios são impactados por isso, né? Então, pô, ter noção do que a gente faz não é brincadeira, é um negócio sério e que tem que ser levado a sério. Porque para você crescer, cara, e assim, é feijão com arroz. Entendeu o básico, entendeu como tudo funciona, leva o que você faz a sério e toma muito cuidado, cara. Exato. Toma muito cuidado. Eu acho que é legal, porque a gente tem desenvolvido, né, um olhar mais clínico com os clientes, né? Então, a gente tem Isso. clientes muito importantes, setores de energia, por exemplo. Então, a gente tem um olhar mais clínico, não só com os clientes, óbvio, mas são clientes importantes, são clientes que a gente olha e, assim, qualquer tipo de problema, a gente está ali à disposição, porque, assim, a gente é o dono da solução. A gente é querendo ou não, a gente é o especialista ali atrás. Então, é sempre importante a gente saber o que a gente está fazendo e saber o passo a passo a seguir. Então, se a gente entra numa Orhun, que a gente também fala que é crise, a gente tem que saber por onde começar. A gente não pode chegar e não saber o que está acontecendo, não saber por onde começar. A gente sempre tem que saber qual o passo a passo. Sempre tem que ter um script pronto. Então, com esse olhar mais analítico que a gente tem sobre as coisas, faz com que a gente também seja levado em consideração como, pô, ela sabe o que ela está falando, sabe? Então, assim, é muito importante para a gente entender o que a gente está fazendo, o quão importante é o negócio ali para o cliente, porque se a gente não levar isso em consideração, isso não vai pegar bem pra gente. Então, e não só pra gente, mas pra empresa que a gente tá. Isso além da Populus, sabe? Se a gente levar em consideração que o pensamento que a gente tem do cliente importa nas nossas ações, eu acho que isso é muito mais importante do que assim, eu tenho que resolver esse problema. Não, você vai resolver esse problema. Você tem que confiar nisso. Alguém pode entrar ali e te ajudar, beleza. Mas, assim, é importante a gente confiar nesse processo. Boa. Perfeito. Perfeito, cara. E assim, pessoal, puxando... A gente falou que, assim, pô... Estamos lidando com situações críticas, né? Nós três hoje, implementando o projeto e tal, mas... E aí, tem um depois? Tem um próximo passo, cara? Com certeza. Qual que é? Eu acho que olhar Qual que para o é o seu? futuro, eu acho que olhar para o futuro é algo muito difícil. Então, eu não vejo pessoas falando de maneira clara, o futuro vai ser assim. Porque eu acho que, principalmente na nossa área, que a gente vê um crescimento tão rápido, eu acho que é difícil um pouco você falar, pô, o futuro é assim. Porque, vamos voltar um passo atrás, né? Se for lá pela minha idade, eu nunca imaginaria que com essa idade eu estaria tratando as questões que eu trato aqui na empresa. Tá? Então, eu não consigo imaginar que
Com 21 anos eu já faria um projeto, já implementaria uma solução que vai impactar vidas. Uhum. Isso para mim é uma responsabilidade muito grande. E quando eu olho para o meu futuro, eu principalmente me vejo criando a bagagem técnica que a gente comentou aqui. Então seria aquele ingrediente especial, sabe? Que a mãe já conhece para fazer o bolo. Então basicamente eu me vejo criando essa bagagem técnica, me especializando na área que eu tanto gosto, escolhendo ali as tecnologias, abraçando as soluções que eu quero, seguir para minha vida e olhando sempre para novas. Então eu me vejo seguindo para uma linha de aumentar minha bagagem técnica, talvez me ver ali como um arquiteto ali das soluções que eu trabalho, Legal. eu conseguir desenhar, falar, ó, cara, isso não vai dar certo, já peguei esse problema, ó, e se a gente fizer dessa forma? Então eu me vejo muito nessa área criativa de resolver problemas de tecnologia com soluções. Então como que eu ajudo várias soluções a trabalharem em conjunto, criar um cenário híbrido, criar um cenário com uma gerência única. Então eu olho muito para isso. Atualmente, hoje em dia eu já faço isso, só que como que eu consigo melhorar ainda mais? Então, meu primeiro step de futuro é isso, tá? E depois disso, cara, aí não sei. Vamos pensar, vamos com calma. Tô muito novo, então quero melhorar minha bagagem técnica, estudar bastante, aprender inglês, ponto importante. Aprender outro inglês, eu falo como ponto inicial, né? Preciso do inglês. Isso é um pré-requisito, eu acho, que para tecnologia. Eu tô melhorando meu nível de inglês, me vejo aprendendo também espanhol, meu nível de espanhol, e a língua que eu tô namorando aí, basicamente, pro futuro, é o mandarim. Então, a gente vê a China aí crescendo absurdamente, então, algum dia eu vou precisar falar com algum chinês, então e aí? Em português que não vai ser. Então, me vejo explorando um pouco outras línguas, e eu acho que isso é um ponto muito bacana do meu futuro. E você, Gi? Bom, eu acho que não foge muito também do que o Martins falou. Uhum. Porque, por exemplo, a gente que está no nível que a gente já está, inclusive, por exemplo, a gente já almeja, por exemplo, chegar a um nível especialista, né? Então, para isso eu preciso não só de certificação, porque se eu tiver certificação, isso também não garante vai garantir que eu saiba, mas é importante realmente eu garantir isso. Então, é importante que eu estude, é importante ampliar essa minha bagagem também. Boa. Então, toda essa bagagem quanto mais eu puder ampliar ela com os meus cursos, ali para a gente poder também implementar ambientes de formas diferentes, eu acho que é muito importante a gente pegar ambientes com soluções diferentes, né? Uhum. Porque com isso a gente também consegue, né, ter uma bagagem maior. Então, eu acho que o cenário do cliente que traz para a gente, né, cada um, a gente consegue também ter esse design também, né, do ambiente do cliente, da infraestrutura dele, que tem coisas novas. Então, quanto mais a gente pega esses desafios novos, mais a gente cresce. E também mais amplia esse conhecimento que a gente tem na área, de TI em si só, sabe? Eu acho que de tudo, sim. Então, acho que é um propósito muito grande, né? Almejar um dia poder chegar ali como especialista é algo muito importante, né? Parte ali que envolve muito conhecimento, uma bagagem muito grande, mas é algo que eu almejo, né? Um dia ali é importante ser reconhecido ali como um especialista, mas para chegar lá existe uma trilha muito grande, né? E existe realmente, porque não é só Citrix, né? Como eu realmente só vejo Citrix, aqui meu mundo é só Citrix. Mas existe um outro mundo dentro dele, fora dele, que eu também busco sempre estar por dentro. Então, é legal sempre perceber isso, sempre perceber como que está o mercado de TI. E também sempre estar por dentro dele, porque às vezes a gente fica muito naquele mundinho, né? E não existe só esse mundinho. Como, por exemplo, o Martins citou o inglês. É totalmente importante, é algo que toda documentação que a gente for ler, que é da área de TI, e muitas documentações importantes vão estar em inglês. É uma língua que ela é universal. Então, é algo que é primordial também, né? Então, é um foco importante também, acho que na carreira de todo profissional de TI. Pessoal, eu vou encerrar aqui. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente hoje. Muito obrigado para quem está ouvindo a gente. Obrigado por compartilharem as histórias, as experiências de vocês. Eu gostei pra caramba, cara. Eu acho que foi muito legal. Para mim foi muito interessante ouvir a história da Gi, a história do Martins, cara. Poder compartilhar um pouco da minha história foi, assim, sensacional. Foi uma experiência muito bacana para mim estar aqui com vocês. De verdade, queria compartilhar isso com vocês. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por estarem com a gente até aqui. Se você curtiu, não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais. Temos LinkedIn, Instagram, no Spotify. Compartilha para quem você conhecer, se você realmente gostou. E fique ligado nos próximos episódios.